Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, né? A gente conhece a escola, a gente trabalha com as capacitações e nós temos aí muitas escolas parceiras e acredito aqui que tenho aqui vários servidores e vários colegas aqui de outras instituições parceiras. Hoje, né, a gente queria agradecer a palestrante, Patrícia Andrade. Ela é irmã do nosso colega da GE, Alberto Andrade, também escola parceira. Ela gentilmente aceitou o convite, né, de palestrar aqui sobre os sintomas físicos e psicológicos como reflexo da somatização dos distúrbios interiores. E ela já deu uma palestra lá na GE e ela gentilmente aceitou para vir aqui dar essa palestra para a gente. Acho que é um tema super interessante. Acho que é a mesma palestra que você deu lá na GE, foi bom. A gente buscou trazer ela aqui, porque estava com a agenda apertada, né? E ela já tem uma ampla experiência, né, como terapêutica, mestre em Reiki, não é da minha área. Com mais de 25 anos de experiência. Eu vou deixar a Patrícia aqui à vontade, né, e para passar aqui os conhecimentos dessa área técnica e que eu acho que vai trazer, né, alguns conhecimentos aí para todos nós. Fique à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, uma alegria, gente, falar deste assunto. Eu queria ver se eu consigo falar sem microfone, né? A voz é um pouco alta, então vou tentar. Vocês conseguem me ouvir ou não conseguem me ouvir? Não consegue? Consegue. Do lado de cá não consegue, né? Do lado de cá. E se a gente chegasse um pouquinho para frente? Será que eu vou ter que usar o microfone? É menos uma coisa, né, pra gente carregar, né, gente? A gente já carrega tanta coisa na vida, né? O que vocês acham? Microfone ou sem? Microfone. Então tá bem. Tá. Então, gente, é uma alegria muito grande falar desse assunto. Eu tenho falado em outros lugares também, porque a gente precisa começar a ter um pouco mais de consciência do que acontece com a gente. Então, esse é um estudo, mas, sobretudo, ele é também um trabalho de conscientização, que é o que a gente vai propor aqui hoje, né? Se tiver alguma pergunta, vocês ficam, né, à vontade para perguntar também. Se eu não puder, assim, terminar aquele ponto que eu estou falando, né, a gente pega um pouquinho para vocês esperarem um pouquinho e aí, eu, dentro do possível, eu respondo o que for, tá? Então, o objetivo maior da gente aqui é refletir. Nós vamos começar por isso aqui. Refletir e entender o que é responsabilidade, né? Porque nós vamos precisar dessa coisinha aí chamada responsabilidade para a gente entender o que está acontecendo com a gente, né? E aqui a gente vai falar que responsabilidade, vamos quebrar esse paradigma de que responsabilidade é sobrecarga, é peso. Responsabilidade não é sobrecarga, não é peso e não precisa ser, né? Responsabilidade é o que? A palavra já diz, habilidade em responder, né? Como que a gente responde aos objetivos e às tarefas da nossa vida, porque todos nós temos objetivos e tarefas, né? Então, ser advogado, ser procurador, né, não é ser, é estar, né? Eu estou advogada, eu estou procuradora, eu estou mãe, eu estou marido, são todas tarefas que a gente cumpre. Mas quem somos nós realmente, né? Então, aqui a gente também vai ter que começar a pensar que a gente não pode colocar responsabilidade do que acontece com a gente, da nossa vida, nos outros. Porque é isso que a gente faz, né?
Se eu estou chateada, é meu chefe que é um carrasco. Se eu estou chateada, foi meu marido que fez tal coisa. Meu filho está me descabelando, né? Então, assim vai. O Estado, nós estamos vivendo tudo que nós estamos vivendo hoje por culpa do Estado, né? Tudo que acontece numa escola, né, é difícil para uma mãe entender que tem responsabilidade dela e tem responsabilidade do filho. Não, a culpa é da escola, né? Então, nós vivemos um mundo em que as pessoas hoje não trabalham essa responsabilidade, né? O que eu estou fazendo, né? Qual é a minha parcela nas coisas que estão acontecendo na nossa vida, né? Então, responsabilidade, eu vou propor para vocês aqui, responsabilidade não é peso, não é sobrecarga. Responsabilidade é direção. Qual a direção que eu vou dar à minha vida? Como é que eu vou comandar a minha vida? Quem é o capitão do meu barco? Aí a gente pode ser possessivo, não? Nessa parte a gente pode ser possessivo, né? Da minha vida, do meu barco. Como que eu vou fazer isso? Então, a gente tem que se perguntar quais as habilidades, né, que nós temos para responder os comandos das nossas próprias vidas. Então, é como se a gente começasse a procurar e olhar no espelho e dizer: quem eu sou realmente? Né? O que eu quero da minha vida? Como é que eu posso melhorar a minha vida? Né? E aí, que habilidades eu vou precisar? O que eu preciso mudar em mim para poder adquirir essa harmonia que eu preciso na minha vida? Porque tudo está na base da harmonia e do equilíbrio. Nós queremos o quê? Todo mundo quer harmonia, equilíbrio, não é isso que a gente quer? Mas não. O que a gente faz? Joga a responsabilidade lá fora. O tempo todo a gente joga. Vocês fazem isso? Sim ou não? Sim. Ah, sim. Então tá bom. Eu achei que era só eu que fazia isso. Mas eu estou tentando fazer, viu, gente? Então, dentro de uma cosmovisão, de um todo maior, a gente vai chegar aqui no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com uma plena atenção. Porque se eu falo: menino, presta atenção, eu estou falando que eu crio aquele quadradinho ali e digo: presta atenção nisso aqui, tá? Mas se eu falo: tenha plena atenção, eu tenho que ver o quadradinho e tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem essa visão? Normalmente? Não. A gente nem fala em plena atenção. A gente precisa começar a pensar que a gente precisa de uma cosmovisão, né? Então, o que acontece? A partir dos sintomas, porque aí a gente, em tudo na vida, a gente vai começando a ter sintoma, né? Hoje uma colega chegou aqui e falou que foi pegar uma caixa em cima do guarda-roupa e aí atingiu aqui uma musculatura torácica e está toda andando dura, né? Assim? Então, qualquer coisa que acontece na vida da gente vai criar um sintoma, é uma consequência daquilo que a gente está passando na nossa vida, né? Então, a gente tem que começar a pensar que todo incômodo, todo desconforto, gente, é uma chave importante da gente parar, pensar, refletir, né? E aí, quanto maior o desconforto, é a chave. Estou repetindo, porque isso é uma coisa que vocês vão ter que pensar daqui para frente, né? Em absoluto, quer dizer que a gente precisa adoecer para entender isso, né? Todo mundo fala assim: ah, só na hora que a gente fica doente que a gente aprende as coisas. Precisa? Não precisa. Não precisa. A gente já tem uma carga que a gente traz, né? Com a gente. Mas a gente não precisa acrescentar mais essa carga, né? Vamos combinar, né? Porque a gente já tem tendências, já traz coisas que foram dos nossos pais, coisas do ambiente, tudo isso vai somando e vai enchendo a nossa malinha. Agora, você precisa encher a sua mala mais? Não é necessário, né?
Então, quer dizer apenas, gente, que é uma grande oportunidade. Então, o incômodo, o desconforto, né? Se seu chefe está te chateando ali, para pensar. O que aquilo quer dizer? Porque a pessoa chega lá no consultório e fala, meu chefe tal, não sei o quê e tal. A gente começa a trabalhar, no mês seguinte, ela não fala do chefe, mas eu falo. Uai, e seu chefe? Ele não está te incomodando mais? Ela fala, nossa, você sabe que esse mês ele ficou tão em paz, tão tranquilo? Eu falei, que interessante, você faz a terapia, você trabalha a sua consciência, mas é o chefe que melhorou. Tá vendo como que é a coisa que a gente faz, né? Como a gente se boicota também o tempo todo, né? Então, é uma oportunidade, quando as coisas acontecem, da gente retornar por um caminho, que é o nosso caminho, o caminho pessoal de cada pessoa, né? Então, Lao Tse, todo mundo conhece Lao Tse, né? Ele dizia, de dentro vem o que por fora se revela. Então, não adianta, olhe-se no espelho, você está passando aquilo que você tem por dentro. Porque você consegue fingir um pouquinho, gente, mas não consegue muito. Né? Chega uma hora que a pessoa que tem mais atenção, né, olha para você e diz assim, ai, 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 fake, né? A palavra do momento. Né? Muitas vezes não é fake porque a pessoa quer ser assim. É porque ela não conhece um outro jeito de fazer isso. Um outro jeito de se expressar. Naturalmente, porque ela pode ter uma baixa estima em termos de capacidade de realização, ou ela pode ter uma baixa estima em termos da sua autoimagem, ou pode ser porque ela seja uma pessoa reservada, né? Pode ser por muitos motivos. Eu não estou dizendo que a pessoa está fazendo isso por crueldade, porque ela quer. Às vezes é porque ela está escondendo alguma coisa que está machucando muito, né? Mas para resolver isso, não é a gente ir para dentro, é a gente começar a trazer isso para fora, luz. Se eu quiser botar luz aqui dentro, se aqui tivesse tudo escuro, né? Não adianta eu pegar e empurrar a escuridão para lá, né? Alguém consegue fazer isso? Não, tem que acender uma luz. E assim é com a nossa vida também, né? Então, aí a gente começa a se perguntar, o que está acontecendo comigo dia a dia, né? Tantos acontecimentos da gente vão passando, tantas impressões vão deixando marca, mas a gente não faz caso disso. Vai passando. Liga o automático e vai, né? Como se isso fosse resolver. Abre a gavetinha, enfia um monte de coisa lá, até que a gaveta estufa, abre, e aí sai muito pior. Todo mundo concorda com isso, né? Mas faz isso, né, gente? Todo mundo concorda, mas faz, né? Então, um mal-estar que se apresenta, que seja uma dor de cabeça, a gente tem uma causa. Tudo tem uma causa, né? Até quando a pessoa chega, às vezes no consultório e fala pra gente, depressão, eu tenho depressão, mas não sei porquê, né? Então, assim, se você pega, por exemplo, a depressão, dentro da terapia holística, a gente sabe que tem uma causa. E que aquela causa pode ser variada. Eu já tive gente com depressão desde criança porque tinha um problema com a mãe. Entendeu? A mãe era severa, por demais, não deixava ela ser o que ela era, então ela estava sempre assim. Eu tenho depressão com uma pessoa que não dá conta, não deu conta de ser o que queria ser na vida, muito inseguro, depressão. E, pasmem vocês, nos próximos anos, a depressão, e assim como o câncer, serão epidemia. Olha que coisa triste. Né? Mas a gente pode fazer parte dessa estatística ou não. Depende da gente. Nós é que temos que saber se nós vamos fazer parte dessa estatística. Né? Então, a depressão, ela começa com uma tristeza, um inconformismo com alguma coisa, mas em vez de resolver isso, a gente vai deixando. Vai deixando. E aí, quando a coisa que era pequenininha vai ficando enorme, né? É a mesma coisa que você fala assim, as pessoas, né, às vezes engordam 1 quilo, 2 quilos, aí você fala, 1 quilo, 2 quilos não é nada, né? Mas quando chegou no final do ano, são 12. E aí, para perder 12 é mais difícil que perder 1, né?
Então, observar e questionar é preciso. Entender as linguagens do corpo e da alma, né? Então, imagina, a gente saiu de casa hoje, né? Eu saí toda contente, feliz da vida, um dia lindo, tem sol, né, e tal, nem estava tão quente. Ok, saí, caminhei e tal, e aí, de repente, eu encontrei com uma amiga. Oi, como é que vai? Tudo bem e tal, beleza e tal, Pronto, tchau, fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, eu falei assim, gente, o que aconteceu comigo? Olha pra você ver o que a gente tem que fazer. O que aconteceu comigo? Nossa, eu estava tão feliz, eu estava alegre. Tem uma coisa que está pegando. O que eu tenho que fazer? Fazer uma reflexão. Peraí, eu saí de casa, estava tudo ótimo, estava feliz na minha vida. Aí fui andando, continuei feliz. Encontrei com a minha amiga. E aí, depois que eu saí da companhia dela, eu comecei a me sentir esquisita. Peraí. O que foi que a minha amiga falou comigo? O que a gente conversou? Né? Às vezes não é por causa da amiga, mas algo que foi colocado ali criou uma estática dentro de mim. Tá? Aí, se eu não tenho essa observação, essa consciência, eu vou levando isso até o final do dia. Quando chega no final do dia, eu estou com dor aqui, eu estou cansada, estou esgotada, estou impaciente, estou com raiva, sabe? Porque eu deixei passar. Então, a proposta é o que está acontecendo comigo. E daqui a pouco nós vamos falar na parte mental, que não é a gente ficar analisando, tá? Não é para a gente julgar e condenar. O trabalho aqui é outro. Porque se a gente começar a julgar e nos condenar, nós vamos começar a ter que trabalhar a culpa, e depois trabalhar o perdão de si mesmo, porque o perdão de si mesmo é o mais difícil de todos. É mais fácil de perdoar os outros que perdoar a gente, né? Se fosse, sei lá, se fosse uma outra encarnação, como diziam lá na Idade Média, a gente estava se autoflagelando, né? Então, antes que aconteça isso, gente, a gente para, né? Se eu estou andando com o meu carro, apareceu uma luzinha lá no painel, sabe? Não adianta eu abrir o capô, cortar o fio, não. Eu tenho que saber por que é que aquela luzinha está incomodada, não é? Então, os acontecimentos e a impressão que a gente tem não pode passar como folha ao vento. Não pode passar como folha ao vento. A gente tem uma grande oportunidade, né? Então, crise no ideograma japonês, ele significa perigo. A palavrinha crise quer dizer perigo e oportunidade. Então, se eu tiver um grande perigo, também eu tenho uma grande oportunidade. Então, eu posso ir para o lado que eu quiser. É uma escolha. Mas eu acho que se a gente tem consciência, a gente vai escolher o melhor para a gente, né? Então, o que é que está acontecendo? Por exemplo, a pessoa tem uma taquicardia grande, né? Aí vai no cardiologista, ele manda fazer os exames, como deve ser, faça todos os exames, ergométrico, todas aquelas coisas que tem que fazer. E eu olho e falo assim, os exames estão todos ok. Não é por aí, né? Mas tem gente que fala assim, não, doutor, tem alguma coisa, porque não se conforma de sair do médico e o médico virar e falar que você não tem nada. A gente tem que ter, né? Por quê? Olha a responsabilidade, é mais fácil eu botar lá no médico e falar assim, não, você que tem que me curar, né? Mas aí a gente para, e aí a gente começa a pensar, e se ele te explica, né? Ele vai dizer para você, peraí, como é que está a sua vida, né? Tem alguma, já tem cardiologistas fazendo isso, graças a Deus. O que é que está te incomodando? Que está fazendo o seu ritmo cardíaco mudar, né? E aí ele vai fazer a parte dele, ele vai fazer a dosagem de catecolaminas, que são os hormônios que são secretados pelos rins, como endorfina, esse tipo de coisa assim. Ok, ele vai fazer tudo isso.
E aí ele chega e fala assim, olha, eu vou te dar um remedinho aí para manter isso aí, mas já vou te falando, isso aí não vai ficar muito tempo não. Ou seja, cuidam um pouco do que está sendo a sua vida. Né? E aí a gente vai assim, uma dor de cabeça. Eu tenho uma dor de cabeça. Né? Aí eu tomo Doril, a dor sumiu e eu não lembro mais dela. Né? E o que acontece? Por que eu estou tendo Doril? Não tem problema tomar Doril, gente, pode tomar. Né? Porque tem hora que a gente está com tanta dor de cabeça, a gente não tomar um Doril, a gente consegue me raciocinar. Ok. Mas o que é que está fazendo ter dor de cabeça? Né? Aí a pessoa tem uma gastroenterite, por exemplo. Né? Comeu alguma coisa. Aí você pergunta para a pessoa, o que você comeu ontem? Não sei. Peraí, deixa eu pensar. Não, isso foi anteontem. Porque a pessoa não sabe nem o que ela come. Então a pessoa, ela não se conhece, ela não vai se conhecendo e ela não consegue reconhecer e nem ajudar o médico na anamnese que ele está fazendo com ela. Entende? Então, é muito mais fácil quando você falar assim, não, eu comi tal coisa, realmente é uma coisa que eu não estou acostumada. Mas muitas vezes foi a companhia do almoço que não te fez bem, meu bem. Sabia? Porque tem os sintomas psicológicos também. Nem sempre são só sintomas físicos. Né? Então, assim, a conversa ali não foi muito apropriada. Alguma coisa foi falada que fez você ficar ali preocupado. Né? Mas aí o que você faz? Toma lá os remedinhos, né? Passou aquela dor de barriga ali, pronto, já era. Né? Então, sobre a depressão eu já falei. E sobre o estresse também. Então, a pessoa chega e fala assim, estresse. Vocês querem ver uma coisa incrível? A pessoa chegou para mim e falou assim, Patrícia, não estou aguentando, estou chorando à toa. Qualquer coisa, eu estou chorando. Né? Eu estou muito cansada. Tá bom, me explica esse cansaço. Você está trabalhando demais, realmente? Tipo assim, está com uma carga pesada? Na maioria das vezes não, gente. A pessoa não tem uma carga tão pesada assim. Fala, ai meu Deus, estou morta, exausta. Não tem. Mas é isso que ela fala. Eu estou tão cansada que estou chorando. História, para encurtar. Essa pessoa vive uma situação com um marido que não está legal. Sabe o que falta para o casal? Prazer. Então, sabe aquela coisa que você já chega em casa? Já come alguma coisa ali, se possível, já come em pé, né? Em pé, conversando e tal. Não tem tempo mais para prazer. Eu falei, minha filha, quando foi a última vez que você saiu com seu marido? Tipo assim, gostoso, sabe? Namorou, conversou, falaram de você, sobre os seus planos. Ah, nem sei mais. E como que era quando você namorava? Não, a gente fazia isso. E por que não faz mais? Você entende como que é? Então a gente vai deixando a vida da gente levar. Detesto essa música, deixa a vida me levar, detesto. Ok, que o som é bacaninha e tal, mas eu não gosto dessa música. Deixa a vida me levar. Não. É você que tem que levar a sua vida. Né? Entender as razões pelas quais, olha quem fala isso, é o doutor, é um médico indiano radicado nos Estados Unidos. Entender as razões pelas quais algumas pessoas têm câncer e outras não, é o maior desafio da pesquisa oncológica hoje. Afirma um dos maiores especialistas na área, o pesquisador da Universidade de Columbia, Siddhartha Mukherjee. A razão, diz o médico, é que há uma boa compreensão sobre as causas aqui, orgânicas da doença, mas pouco se sabe o que de fato protege uma parte da população. Por que umas pessoas têm câncer e outras não? Por que algumas pessoas têm o vírus da AIDS e não desenvolvem a doença? Alguém para pensar nisso? Graças a Deus, existem hoje pesquisas incríveis nessa área. Nós temos aqui a Unifesp, a Universidade de São Paulo, a Universidade Fluminense, Federal Fluminense, a UERJ, que já estão fazendo muitas pesquisas ligando a medicina à espiritualidade. Ou seja, no sentido de entender a
pessoa. O que é aquela pessoa? Porque muito se estuda sobre a doença, mas não se estuda sobre a pessoa. O que aquela pessoa sente, né? O que aquela pessoa está querendo dizer para você? Uma mãe chegou para mim e falou assim: Patrícia, estou aguentando, meu filho agora só quer saber de fazer musculação. Qual que é a idade dele? Ah, ele tem 15 para 16 anos. Ué, mas ele está na hora de fazer isso. Você está entendendo o que ele está falando com você? Ele está dizendo assim: mãe, ele não é que ele quer fazer musculação. Ele está dizendo para você assim: mãe, eu quero ficar mais patolinha, entendeu? Porque eu agora estou interessada nas meninas, né? Eu quero cuidar de mim, ficar... Mas a mãe fala assim: ah, não vou deixar não, porque com 16 anos, né? 16 anos, fazer musculação está muito cedo. Mas a mãe está respondendo, respeitando, entendeu? O desejo daquela pessoa, né? Porque educar, gente, não é enfiar coisa dentro, não. Educar é extrair, né? A pessoa tem muita coisa para trazer. E a gente acha que sabe tudo. E que o outro não sabe nada, né? Quando começarmos a responder o porquê, será um momento realmente transformador. Olha aqui o futuro. Olha aqui o futuro. E eu espero ver esse futuro em mim, com a idade que eu tenho. Tenho 62, espero ter esse momento. Tá? Então, aqui a proposta nossa é trabalhar com prevenção. Tudo isso que nós vamos falar agora, que nós estamos falando agora, é uma maneira de prevenir. Porque você pode ser seu próprio curador. Você pode ser seu próprio curador. Não, você vai contar com o médico, você vai contar com o terapeuta, mas a responsabilidade é sua. Eu me lembro de uma paciente no consultório, que ela foi e depois tinha sessões de reiki, né? Eu sou mestre em reiki também. E tem as sessões de reiki. Aí, ela queria fazer reiki todo dia. Aí eu falei: não. Mas eu me sinto tão bem, Patrícia. Eu falei: mas não. Sabe por quê? Porque você já está transferindo para o reiki a responsabilidade de você se curar. O reiki é um quê? Um instrumento. Um estímulo. Entende como que é? Então, a terapia, né, ela tem que ser um trabalho de autoconhecimento. Tem que ser uma terapia de libertação, não de dependência. Se começar a depender, gente, pelo amor de Deus, está fora. Vamos voltar para nós, né? Então, as queixas comuns, né, eu estou exausto, por exemplo. Né? Eu não estou aqui nem falando das queixas de físicas só. Eu estou falando das psicológicas, porque das físicas a gente já sabe, né? Dor nas costas, dor de cabeça, tá? Mas a pessoa chega para você e fala assim: estou exausto. Quando você vai ver, não é exausto. Aquela pessoa está exausta porque ela não sabe falar não. Né? Porque ela não pode falar não. Imagina, como é que eu vou falar não para o meu chefe? Não posso, né? Aí eu brinco assim, às vezes você não pode mesmo falar não para o seu chefe, mas você pode com jeitinho explicar, né? E aí, se você tiver com muita raiva, você segura um lápis na mão e quebra ele na sua mão. Entendeu? É uma forma de você quebrar aquela energia que está ali. É o que fazem os adolescentes, não é? Os adolescentes é assim? Fala não com eles, o que eles fazem? Quase arranca a porta da casa, né? Né? Não é assim? Não xinga. Porque se xingar, né? Eu sou de uma geração que meu pai falava assim, batia a porta e ele fazia. Tinha uma porta de vidro em casa. Ele fazia assim: vem cá, eu quero ouvir essa porta abrir e fechar, mas eu não quero ouvir um som dela. Você vai abrir e fechar 100 vezes, sem bater. Era a forma que ele fazia com que a gente pensasse que a gente estava fazendo. E você sabe que eu não achei mal? Eu achava que era bom. Isso era uma forma da gente, né? Tá? A pessoa diz assim: eu estou sobrecarregada. Né? O que é? Eu estou sobrecarregada demais. Né? E tem um floral de baixo chamado Elme, que ele é muito interessante, porque ele trabalha sobrecarga. É quando você acha que não vai dar conta, que não vai aguentar. Né? Então você começa a sobrecarregar. Sobrecarregado, você vai ter aquela dor, principalmente aqui.
Todo mundo tem essa dor aqui, gente? Ou não? Tem, né? Sobrecarregado. Né? Pois é. Então está falando, estou sobrecarregado. Estou carregando aqui o mundo nas costas, né? O que está falando essa pessoa? Eu estou sobrecarregado. Se eu estou sobrecarregado, eu posso ter um curto-circuito qualquer, né? Mas o que ele está falando? O que essa pessoa pode estar falando? Eu estou assumindo uma função que eu não acho que eu sou capaz, né? Eu estou assumindo isso porque eu estou com raiva, já que ninguém faz, eu faço, né? E me faz lembrar desse floral de baixo chamado Elmer. Quando eu estive em La Paz, na Bolívia, quem conhece lá sabe, a cidade fica bem embaixo e tem, né, a montanha à volta, né? E aquela montanha estava começando a cair para dentro da cidade, com perigo de soterrar a cidade de La Paz. E aí eles começaram a importar os elmes, o olmo, né, que a gente chama de olmo, australiano. E o elmo, ele fala justamente isso, né? Do que eu dou conta, do limite do que eu posso dar conta, né? Porque hoje em dia, a palavra hoje é assumir. Assume. Se não tem tu, vai tu mesmo. Não é assim? Né? Saiu seus colegas de férias, ficou você sozinha, assume, o problema é seu. Entendeu? E aí, como que eu lido com isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é entender que eu estou sobrecarregado. Onde e por que eu estou sobrecarregado. E tratar essa causa. Que pode ser não saber falar não, pode ser uma falta de confiança em si mesmo, uma insegurança muito grande, pode ser um medo, né? O que é que está acontecendo? É a hora de eu me perguntar, porque senão eu vou adoecer. Não, creiam, vai adoecer, se não parar para pensar, né? As dores no corpo sem razão. Fibromialgia, né? Hoje em dia também, todo mundo tem fibromialgia. Alguém aqui tem fibromialgia? Fibromialgia. Dói o corpo inteiro, só Deus sabe. Outro dia eu estava vendo lá, Lady Gaga tem isso, né? E quem tem sabe o doloroso que é. São dores e dores. E há momentos então que nem o remédio dá conta, né? O que é que está acontecendo comigo? O que o meu corpo está falando comigo? O que esse sintoma está querendo me dizer? Então aqui precisa a responsabilidade para assumir isso, precisa observar, se observar. A gente se observa, gente, mais fisicamente, né? Fisicamente observa, né? Tem uma ruguinha aqui, né? Tá uma coisinha assim, mas será? Né? Porque quando a gente fala que quer mudar, não adianta ir no cabeleireiro cortar o cabelo e pintar, não. Entendeu? Isso não é mudança, não. Isso até ajuda na autoestima, mas não é mudança. Então, buscar as causas por trás dos sintomas vai trazer o que primeiro? Consciência. Consciência de quem eu sou, consciência de onde eu quero chegar, né? Consciência das minhas tarefas, o que é meu e o que é seu. Porque hoje em dia as pessoas, eu estava vendo a Ariane Suassuna, e ele acha muito engraçado, ele está contando um caso muito engraçado, que a pessoa chega na casa dele para falar com ele o que ele deve fazer. E não é verdade, né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa, né? Às vezes a amiga chega, ou o amigo chega, eu conto, mas é mulher, viu? Porque o homem não gosta muito de contar as coisas, não. O homem é fechado, mas já está melhorando. Mas a mulher chega e fala assim, amiga, eu queria te contar isso e aquilo, porque meu marido tem isso aqui. A amiga já fica assim, sabe o que eu acho que você deve fazer? Faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. A amiga fica olhando, fala assim, tipo assim, não foi isso que eu quis dizer. Eu queria ser acolhida. Eu queria que você me ouvisse. Eu não estou perguntando o que é para eu fazer. Então, antes da gente dar palpite na vida dos outros, a gente tem que perguntar para os outros se eles querem palpite. Não é assim? Já aconteceu com vocês? Né?
Às vezes a gente vai contar alguma coisa e o outro já vai dando todas as soluções possíveis, né? Você fala, exatamente. Isso, e por isso é que eu falo. Isso é um somatório de respeito e acolhimento. Tá? Você respeitar o outro, acolher o outro. Perguntar, isso é respeito. Você perguntar. Não é certo isso? Isso é bacana. Porque às vezes você chega, você não está preparado para ouvir aquilo. Você já está cheio de coisa na cabeça da pessoa contar os problemas dela. Você fica com os dois. Vocês escutaram o que ela falou? Não. Porque às vezes você já está com os seus problemas na cabeça. E aí vem uma pessoa e divide os problemas dela com você. Aí você fica com os dois, né? Por mais que você fale assim, tô nem aí com o problema dela, mas você começa a pensar na possível solução. É isso que acontece, que a colega falou aqui? É isso que acontece, né, gente? Então, a gente precisa, depois, também a gente vai trabalhar o autoconhecimento, né? Então, se eu perguntar para você, quem você é? O que você me responde? Quem você é? Sou sua irmã. O que mais? Então eu trabalho com isso, eu faço tal coisa e tal. Mas você não está falando de você. Você está falando da sua identidade, do seu CPF, né? Não é assim? Então, esse trabalho vai trazer autoconhecimento. É olhar no espelho e a gente virar e falar assim, ô gente, nossa, mas aqui, nossa, ela me fez raiva demais. Mas ninguém fala que a raiva foi o outro que fez. Né? Que você provocou aqui. Geralmente foi o outro. Então olha no espelho e fala assim, pô, mas eu toquei ela primeiro. Aquilo foi uma resposta. Ela me provocou e recebeu. Não é assim? Mas a gente faz isso? Não. Aí o que a gente pega? A raiva, o que a gente faz com a raiva? A gente faz ela virar ressentimento. Porque aí o ressentimento é de uma pessoa passiva, né? E a raiva é ativa, né? Então a raiva faz com que... Uma coisa feia, né? A gente sentir raiva, né, gente? Não é feio? Mas a gente ficar ressentido não é tão feio. A gente simplesmente mudou a conotação, mas é a mesma coisa, né? Ser seu próprio agente de cura. Parar de colocar na mão dos outros, né? Doutor, eu vim aqui porque eu tenho certeza que você vai me curar. Imagina, Deus, né? Não, doutor, eu vim aqui porque eu sei que você pode me ajudar. Eu vou me ajudar, mas eu sei que você pode me ajudar. E sim, pode. Né? Uma visão de possíveis solução. Aí você vai ver, se eu estou sobrecarregado, é porque eu não confio em mim? É porque eu estou inseguro da minha capacidade? É porque eu não confio nos meus pensamentos e nas minhas ideias? E começar a trabalhar isso, né? E aí você começa a ver as possibilidades de sair daquela situação, né? Adaptabilidade. Então, essa é ótima, né, gente? Porque as pessoas acham que fazendo as coisas do mesmo jeito, elas vão obter resultado diferente. A criatura planta abacaxi e quer colher maçã. Você acha que tem jeito? Então, se a gente não mudar, né, e se adaptar, então o médico, olha, fala, você come, o pessoal chega para mim e fala assim, nossa, mas lá na roça o pessoal sempre comeu carne de porco, fumava fumo de rolo. Eu falei, de fato. Mas eles andavam de carro, igual você anda? Né? Não, lá eles andavam. Então, assim, fazia tudo aquilo, mas andava o dia inteiro, já queimava toda aquela energia ali, né? E a gente quer fazer a mesma coisa, né? Andando de carro, né? Então, assim, você tem um carro, você fala assim, você mora perto, e você não sai a pé, só sai de carro. Experimenta 1 dia, 2 dias na semana, e trabalhar. Às vezes trabalhar nem dá, porque às vezes está muito calor, chega suave e tal. Mas nos outros países, a mulherada vai trabalhar de tênis, anda de tênis, e tem um sapatinho lá no trabalho, né? Ou seja,
Se você diz que você está com glicose alta, o que você tem que fazer? Basicamente mudar a sua alimentação. Você tem que mudar a sua alimentação. Embora a diabetes tenha outras causas psicológicas também, né? Uma dificuldade que a pessoa às vezes tem de se aceitar, de aceitar a vida também, né? A gente tem que trabalhar mais coisas. Então, se escutar, em latim, ouvir com atenção, em latim, escutar significa ouvir com atenção. Ouvir com atenção, escutar, significa essas três coisas juntas é que vão ser escutadas. Porque ouvir, a gente está ouvindo tudo. Eu estou ouvindo esse barulho aqui, que está desse ar-condicionado, eu vejo que tem alguma coisa mais para lá, e tudo. Mas escutar significa que eu preciso ver, que eu preciso ouvir e que eu preciso sentir. E a gente não faz isso. A gente conhece como, isso aí é um clássico, né? Um iceberg em que a gente só conhece a pontinha. Mas a parte mais profunda a gente não conhece. Então a proposta do que a gente está falando é a gente mergulhar e descobrir essa parte mais profunda que nós somos. Exatamente, né? Então, gente, nós estamos aqui na época da individualização. A palavra individualização quer dizer em não divididos, não dividido. Nós começamos a trabalhar com o ser integral que a gente é e não identificar, tá? Identificar o mesmo. O maior erro que a gente comete hoje em dia, na minha opinião, é o fato da gente ficar se comparando com o outro e querendo ser o mesmo do outro. Sabe? A gente precisa ter coragem de ser um indivíduo, não dividido. Ou seja, com o meu psique, com o meu aspecto emocional, o meu físico, né? A gente vê mais isso aí na parte física, né? Todo mundo quer ser magrinha, quer ser Gisele, né? Mas não é só isso, não. Às vezes a pessoa, ela fica se identificando o tempo todo com os outros, querendo ser o que os outros são. É um erro. E isso traz uma doença. Porque como é que eu vou ficar o tempo todo perseguindo um jeito de ser que não é o meu, né? Então, é aquilo que a gente já sabe. Todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo, né? A gente tem sempre uma ideia para os outros. Mas para a gente mesmo, a gente adia, né, essa mudança. Aqui eu vou falar um pouquinho da constituição humana, porque eu preciso falar um pouquinho dos corpos, né? Então, a gente tem o corpo físico, o corpo etérico, emocional, mental. Vamos ficar nesses corpos aí, tá? Para a gente poder entender. Eles se interpenetram, mas eles estão aí. Tanto que a gente pensa, que a gente sente, né, e que a gente realiza, né, aqui no plano físico. Então, o corpo mental, gente, a maior parte dos nossos problemas começa aqui, na forma da gente pensar. Antigamente, o pessoal falava assim, né, tenha bons pensamentos, não pense negativo, né? É uma verdade. E hoje em dia a gente vê, tá? E a mente, a expressão da mente é o quê? O pensamento. Então, aqui a gente já vai começar a falar. Começa a pensar no seu pensamento, tá? O doutor, eu não sei se vocês conhecem isso, o doutor Masaru Emoto era um cientista japonês radicado nos Estados Unidos, né? E ele descobriu, ele pegava a água, congelava e depois olhava no microscópio e via que as águas, elas tinham memória celular, né? Então, tem aquela ali, tem ali uma água, ali é uma água da França, na região de Lourdes, na França. Ali é uma água de uma prefeitura lá, de uma cidade do Japão. Vocês veem que do lado esquerdo, ele faz como se fosse um camafeu, quase uma joia, né? Então, a água tem memória, e
E ela recebe isso. E você imagina que nós, adultos, temos em torno de 70% de água. Imagina. Né? Então, a ciência já mostra isso pra gente. Que a gente está sendo o tempo todo estimulado e que a gente está o tempo todo sendo influenciado pelo meio. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que mudar isso. Total. Né? Então, eu costumo dizer que um pensamento, ele pode ser uma pedra na construção ou pode ser um veneno no coração. Né? Comece a colocar, pensa uma coisa boa, tenta mudar. Aí a pessoa fala, não consigo. Eu falo, gente, mas a gente põe assim, põe uma música calma. E aí pensa num dia que você foi pra praia com seu namorado e que estava um dia ótimo. Ou um dia que você passeou com seus filhos, né? Ou que seja, um dia bom que você teve. Pensa nisso, muda o pensamento, né? Aí o pessoal fala, não, mas isso é negar. Não, isso não é negar, isso é transformar, é botar uma coisa boa no lugar de uma coisa ruim, né? Então, esse aqui eu achei muito interessante, comecei a ser livre quando descobri que a jaula é feita de pensamentos. E a jaula é feita de pensamentos, né? O pensamento vai te levar para o céu ou para o inferno. Né? E aí, uma das maiores qualidades da mente, que nós vamos ter que trabalhar aqui também, chama discernimento, tá? O discernimento é o que dá à mente seu produto, que é o quê? A ação consciente e efetiva. Discernimento, né? É preciso. O discernimento, gente, se a gente pudesse dividir o corpo mental em dois, didaticamente falando, a gente teria um subjetivo, um mental subjetivo e um mental objetivo, né? O discernimento, ele começa nesse corpo subjetivo e ele traz a ação para o corpo objetivo, tá? E outra coisa, o cérebro não é a mente, tá? O cérebro é instrumento da mente, então não vamos confundir. O corpo mental é uma outra coisa, tá? E aí, nós temos no pensamento duas coisas importantes: discernimento e análise. São propriedades do pensamento, tá? Aqui não entra julgar nem condenar. Eu sei que vocês são procuradores e tudo mais, mas aqui, quando se trata disso aqui, é para a gente entender o que é o discernimento e o que é a análise. Essas duas coisas juntas, no pensamento, vão fazer o que deve ser feito. Quando se junta a sensação, que é a percepção, né, a gente vai criar a emoção. E aí é que o bicho também começa a pegar. Porque emoção, veja bem, é energia, moção, movimento. Então, o que é emoção? Movimento de energia. Quanto mais movimentado for a energia, mais problema a gente tem. Por isso é que no interior fala assim, pensa, como é que fala? Respira fundo. Respira fundo, não é assim? Respira, porque a respiração está ligada à emoção. Então, quando eu começo a respirar mais tranquilamente, né, a minha emoção vai acalmando. Por isso que a meditação ajuda, yoga ajuda, reiki ajuda, né? Porque vai mudando essa consistência da emoção, tá? Sem o discernimento, a emoção pode ficar intensificada e criar grandes problemas. Por exemplo, se eu tenho uma sensação aqui nessa região, né? Quem percebe essa sensação é o corpo emocional. Tem alguma coisa aqui. Aí, se a mente está ok, ela vai dizer isso assim, isso é fome. O corpo físico, coma. Resultado, ok. Né? Estou dando um exemplo bem bobo. Né? Mas se eu tenho uma sensação, e essa sensação é fome, mas eu falei assim, não, isso é uma dor de barriga. Eu vou tomar o remédio errado, vou fazer tudo errado e vai dar tudo errado. Tá? Então a gente precisa cuidar do que a gente pensa e do que a gente sente. Né? Essa é a forma. Né? E isso, quando essa emoção está em movimento crescente, ela pode trazer um descontrole muito grande. É também aqueles casos de histeria.
sabe? Então, a pessoa histérica, né? Antigamente ligava o útero da mulher, que era coisa de mulher, não. Qualquer um pode ficar histérico, né? E histeria é o quê? Histeria é falta de controle. Ou no físico, se a pessoa bate, ou no mental, ou no emocional, tá? Então, a gente precisa cuidar bem disso, né? E aí eu já coloquei isso aqui. Então, o que precisa? O discernimento vai ajudar a codificar direitinho o que é que está acontecendo. O que o meu corpo emocional está sentindo e o que é aquilo verdadeiramente, né? Aqui uma doutora que é a presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ela diz assim: as emoções levam a modificações de substâncias no organismo. Quando liberamos ocitocina e endorfinas, né, adrenalinas e etc., serotonina, né, elas nos levam a melhora na imunidade e a sensação de bem-estar. O contrário ocorre com sensações negativas, que liberam substâncias que baixam a imunidade, tá? Então, isso é uma médica que está falando, né, que percebe. Então, a partir desse entendimento, eu vou começar a usar a minha intuição, né? E o que é intuição? É algo muito mais complexo, que aparece na mente de repente e que nos dá um norte, uma atenção plena. É como se eu saísse, se tiver um acidente aqui embaixo, na rua, né? Eu vou ver com um olho aqui. Mas se eu sair e subir até o último andar, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma visão completamente diferente da situação que está acontecendo ali. Então, eu convido sempre a vocês a subir até o alto do prédio, né? Em uma linguagem simbólica, para ver o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, às vezes, esse é um caso concreto, uma pessoa vinha com uma amiga caminhando na Savassi, né? De repente, deu uma coisa nela, assim, tipo, atravessa a rua, muda de passeio. Ela catou a amiga e atravessou. A amiga, que é isso, menina? Você está doida? A gente vai virar para a direita, você está atravessando a rua. Ela falou, calma, vem comigo. Né? Atravessada. Quando ela olhou para trás, onde ela estava tendo um assalto. Não é bacana isso? A gente conseguir fazer isso? E aí você pergunta, nossa, mas isso é muito difícil. Não, não é muito difícil. Na medida em que você se propõe a fazer esse tipo de trabalho, né? Então eu procuro um médico, às vezes me dá na tela assim, tipo assim, olha, procura o oftalmologista. Nossa, mas eu fui há 6 meses, tá tudo ótimo. Quando você chega lá, o médico diz assim, você está com câncer no olho. Só que assim, rapidíssimo, isso foi resolvido, foi curado sem nenhum problema. Agora, se a gente está tão longe da gente, a gente não ouve essas coisas, a gente não escuta. E olha, o câncer é uma doença silenciosa, né? Você às vezes só vai ver o câncer, medicamente falando, quando ele já está muito avançado. Então, a proposta que é fazer essa escuta, gente, é a gente fazer. Vocês acham que isso pode ser muito difícil? Sinceramente. Precisa de um pouquinho de tempo, né? Não precisa? Né? Igual aquele exercício que eu falei, saiu de casa, tá tudo bem, de repente ficou ruim, para ali e fala assim, peraí, o que aconteceu? Né? Então, né, os corpos psíquico e emocional saudáveis são fundamentais para o físico ficar em harmonia. Então, entendam, uma doença não começa no corpo físico. A doença começa nos seus aspectos mais sutis, na forma de pensar, na forma de sentir. Eu não sei, faz sentido para vocês o que eu estou falando ou não? Ok. Tá? A medicina, Dr. Deepak Chopra é outro médico indiano radicado nos Estados Unidos. E ele diz, a medicina não conseguiu dar o salto quântico e a palavra quanto ainda não tem aplicação clínica. A cura quântica afasta-se dos métodos da alta tecnologia e penetra nos meandros mais profundos do sistema mente-corpo. É nesse núcleo que ela se inicia. É nesse núcleo que ela se inicia. Olha o que ele está falando. Na parte mente-corpo.
Para atingir, aprender e a provocar a resposta de cura, é necessário que você atravesse todos os níveis mais densos do corpo, né? O cérebro, os tecidos, órgãos e sistemas, atingirá então o ponto de união entre a mente e a matéria. O ponto em que a consciência realmente começa a causar algum efeito. Está vendo que nós estamos mudando totalmente o paradigma de tudo que a gente normalmente ouve? Né? É um outro paradigma. Tá? Então aqui a gente tem que tratar a pessoa, não a doença. Pode ter duas, três pessoas com o mesmo câncer. Mas vão agir e vão se curar de formas diferentes, dependendo da pessoa, de como ela pensa e de como ela age. Porque tudo isso precisa de uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, né? E tratar a causa e não o sintoma. Porque se você fica tratando o sintoma, tem o que se chama recidiva. Você tem um câncer, daí a pouco você tem outro câncer. Depois tem um câncer, depois você tem outro câncer, né? Ou tem uma outra coisa, né? Então precisa parar, inclusive, de ter recidiva, né? E aí precisa mudar de comportamento. E para isso você precisa olhar no seu espelho e dizer o que eu preciso mudar na minha vida. O que os meus aspectos, nós vamos ver isso, interior está tentando me dizer que eu não estou ouvindo. Aqui eu trouxe para vocês uma ideia do que é uma concepção mecanicista e uma concepção holística, tá? Na concepção mecanicista é tratado as partes, tá? Aqui a gente trata o corpo, a mente e o espírito. Holístico quer dizer todo, tá? Então, na concepção mecanicista, vê o homem, o paciente, como uma máquina, não é? O homem, o que está doente? É o fígado, é o coração e tal. Aqui, a gente vê o paciente como uma pessoa com particularidades, paciente proativo, paciente como seu próprio curador, né? E vê o homem como este todo. Na concepção mecanicista, o médico age de forma reativa, como sintoma. Vamos tratar o sintoma. É o fígado que está ruim, é o estômago que está ruim, etc. Aqui a gente vai tratar a causa. A gente não vai tratar o sintoma, vai tratar a causa. Né? O que está fazendo com que seu fígado fique ruim? O que está fazendo com que seu coração esteja batendo mais do que deveria? Não é? A relação paciente-máquina. Tem muitos instrumentos, muitos exames e tudo mais, o que não é ruim, né? Mas a gente precisa ter uma relação médico-paciente de ajuda, de cooperação, né? Que haja ali. Então, se você não sabe o que você tem, você não sabe o que você sente, o seu médico também fica doido. Também, né? Então, a gente vê hoje, a pessoa vai no médico, está tomando remédio. Aí vai outra vez no médico e fala, não, doutor, mas isso está acontecendo assim, assim, assim. Aí ele muda o remédio. Já reparou? Isso não é uma ajuda, às vezes não é mudar o remédio, é o seu comportamento que você precisa mudar em alguma coisa, né? E o médico como dono da saúde, eu sei o que é que você tem, quando acabou você vai fazer isso. Não, doutor, vamos agir junto? Me explica, o que é que está acontecendo comigo? O que fez com que isso estivesse acontecendo comigo? Né? Não usa da intuição, ou seja, a pessoa não leva em consideração nada daquilo que ela pensa, daquilo que ela sente, não é levado em consideração. Aqui não. Na medicina holística, no médico holístico, ele quer saber o que você pensa, como é a sua família. E é uma coisa bárbara que tem voltado dos médicos de família, que tinham antigamente, você se lembra? Sua mãe deve contar como eram os médicos de família. Eles queriam saber como era a família, como que agia, o que acontecia, né? Aqui a doença, na concepção mecanicista, a doença é vista como um funcionamento dos mecanismos biológicos. O papel do médico é intervir física ou quimicamente para consertar um defeito no funcionamento do órgão que está com problema. Aqui não, né? A consciência é uma inter-relação, interdependência de todos os aspectos, físico, emocional, mental, tá? Aqui a gente fala também um nível elevado de cortisol provocado por estresse contínuo é causa e não consequência da doença. Então a pessoa às vezes fala, não, seu nível de cortisol está muito alto, isso está provocando doença. Veja bem, o cortisol
é um hormônio que todo mundo tem e que de manhã, quando a gente acorda, ele está lá no alto. Por quê? Porque a gente precisa ir à luta, né? A luta que eu digo assim, no dia a dia, etc. Quando chega na hora do almoço, ele baixa um pouquinho, a gente come. Por isso que a cesta, gente, é a coisa mais fantástica que nós temos que fazer. Que seja 15, 20 minutos depois do almoço, dá aquela relaxada, encosta em algum lugar. Já tem empresas hoje que tem lugares assim, tranquilo, com uma música suave, para você dar uma relaxadinha para voltar, né? E hoje, muita gente quer manter esse índice de cortisol lá em cima. O que ele vai fazer? Criar curto-circuito. Então, a gente tem uma coisa chamada relógio biológico que a gente faz de conta que ele nem existe, lamentavelmente. Mas cada um tem o seu relógio biológico. Todo mundo sabe que tem relógio biológico, não sabe? Sabe, né? Então, aqui a concepção mecanicista é uma cura mais externa, porque é uma cura do sintoma. Mas nós temos que ter uma cura interna, tá? Então, aqui a gente começa a entender que o médico, o curador, ele não vai sanar a doença. Ele vai auxiliar a pessoa a entrar em contato consigo mesmo e com a sua bússola interior. Porque todo mundo tem uma bússola interior, né? E a gente precisa encontrar. Então, a doença, posto, gente, que ela pareça cruel, é, na verdade, uma oportunidade. É igual uma febre. A pessoa tem uma febre, a febre está dizendo, olha, tem alguma coisa aí, gente. Para olhar, né? Mas aí a gente só toma lá um antitérmico e faz de conta que não existiu. Acabou. Não é assim, né? Aqui, ó, o doutor de Patrov, ele fala isso muito bem. Se alguém se submeter, isso é normalmente o que acontece. Se alguém se submete a uma revascularização do coração e troca as artérias velhas entupidas por outras desobstruídas, as novas frequentemente se entopem em questão de meses. Isso acontece porque o vaso sanguíneo foi mudado, mas não o fantasma da memória. Ele ainda quer acumular placas gordurosas nas artérias. Como é que você muda essa memória? Através de atitudes diferentes, né? Aquilo que eu falei, não adianta você fazer as coisas do mesmo jeito e achar que vai ter um resultado diferente. Não vai, né? Aqui eu coloquei umas perguntas que eu acho legal de forma prática para você se refletir. Ao buscar a cura, 5 perguntas deveriam ser feitas. Qual a mensagem que meus aspectos mais elevados estão tentando me passar? Qual que é a mensagem que eu tenho que ouvir? Né? Tem alguma coisa aqui me dizendo, alguma coisa, o que ele está querendo me dizer? O que é essa informação, o que é esta informação que eu estou recebendo? Quais são as convicções? Olha bem, isso aqui é fantástico, hein? Quais são as convicções e atitudes conflitantes que estão criando essa estática e essa interferência na minha realidade? Né? O que é que está fazendo com que haja uma estática, um curto-circuito? O que poderia liberar, ou aliviar, ou ainda priorizar na minha realidade? Prioridade, hoje em dia, é uma palavra que não existe. Existe urgência e emergência. Mas prioridade não tem. Porque urgente, todo mundo quer as coisas. Não, isso é urgente. Isso é urgente. Né? Mas o que é prioridade na nossa vida? Né? A prioridade é o meu trabalho? Ficar lá 24 horas? Ou a minha prioridade é o meu trabalho, mas é minha família, mas é minha esposa, é meus amigos, meu namorado, o que seja. Né? Que lição ou lições eu poderia aprender ou estou aprendendo com essa doença? Okay? Qual lição? Essa doença, esse sintoma, ele está me dizendo alguma coisa. O que eu devo fazer, né, com ele? Então, a gente para pensar que o ser humano, nós somos, todo mundo estudou em biologia, nós somos uma célula, dentro da célula tem cálcio, potássio, fazem um campo magnético. É certo isso? Toda célula tem um campo magnético. Você imagina que nós somos milhões de campos, de células, de campos magnéticos, fazendo uma somatização de campo magnético. Né? Então, o que acontece? A gente cria ondas. Ondas. Todo mundo toma choque, não toma? Encosta uma pessoa, toma choque, sai do carro, toma choque. A gente tem ondas de energia, né?
Então, o que que acontece? A gente vai ali com a nossa ondinha, porque a gente tem um campo magnético, e a gente vai na nossa ondinha. Aconteceu alguma coisa, digamos, e a gente está lá bem feliz com ela. Acontece alguma coisa, meu pai morreu, perdi o emprego, né? A minha onda já não é mais a mesma, a minha frequência de onda, tá? Frequência de onda é a distância entre uma onda e outra, ok? Então, a frequência é outra, né? Aí, se eu estou nas ondas A, eu vou atrair tudo que tiver na onda A. Se eu estiver na onda B, eu vou atrair o que tiver na B. Então, você separa para você ver. Se você encontra, você está chateado, aí parece que você só encontra gente que está lá no... Não é assim? Né? Aí tem gente que quer engravidar, só vê carrinho de bebê. Ai, que bonitinho, um bebezinho, né? Alguém que teve uma grande perda. Por quê? Porque a gente começou, por sintonia, a atrair aquilo que está naquela onda. O que eu vou fazer com isso? Vou mudar de onda, né, gente? Como é que eu vou mudar de onda? Começa com pensamento. Estou dando coisa prática para vocês. Começa com pensamento. Muda o pensamento. Põe alguma coisa mais positiva. Tá certo? Tá claro isso aqui? Olha, repara para você ver. Suponha, a mulher vai fazer unha. Aí a manicure tira um bife, a gente chama de bifezinho, né? Não. Parece uma coisa inteira. Foi nesse dedinho aqui. Aí eu saio e tal. De repente, todo mundo bate nesse dedinho. Olha o tamanho do meu corpo, olha o tamanho do dedinho. Você faz, não pode. Não é possível. Pode. Por quê? Dentro da física quântica, a gente diria que foi aberto um campo ali, favorável, onde está o foco. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que restabelecer isso. Por isso que as terapias naturais, por exemplo, os florais de Bach, quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente também cria esse campo magnético. E ele também é cortado. Então, quando a gente trabalha energeticamente, mesmo antes de uma cirurgia, é importante. Porque você vai se restabelecer muito mais rápido. Tá claro isso, gente? Faz sentido para vocês? Ok. Então, como normalmente acontece? Acontece um trauma com a gente, pode ser um trauma qualquer. Não importa qual seja, um choque e tal. Né? Aí vem a depressão, ou a tristeza e tal. Aí a gente tem insônia. Aí o que a criatura faz? Toma um ansiolítico. Toma um calmante e vai dormir. Como que deveria ser? Tem um trauma, a reação é uma insônia. A insônia está ali para dizer assim, olha, tem coisas que você precisa pensar e amadurecer e tudo mais. E aí você tem um trabalho de conscientização e aí sim você entra num trabalho de cura. Então é a mesma coisa lá do remédio para dor de cabeça, não tem problema. Desde que você saiba o que você está fazendo. Tá? Aqui eu coloquei algumas, o que a gente chama de algumas terapias energéticas, né? Que trabalham tudo isso, ajudam isso aí. Então a gente diria assim, que numa escala, os alopáticos, os remédios químicos, os alopáticos dados pelos médicos, estão cá embaixo, tratam bem o físico, né? Tem os fitoterápicos, que trabalham uma escala ainda física um pouco maior, depois a antroposofia, a homeopatia, florais de Bach e Reiki e outras que trabalham. Então, quando a gente está trabalhando, que a gente está com um problema, a gente pode trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo. Por quê? Nós estamos trabalhando com níveis diferentes, tá? Então, não tem problema você tomar um antidepressivo. Mas, ao mesmo tempo, você vai fazer uma terapia de conscientização, tá? Para poder ajudar nesse processo, você sair desse processo mais rapidamente. Tá? Reflexão importante. Ironicamente, a cosmovisão newtoniana ainda domina nossas vidas e pensamentos. E Newton falava do que era grande, ele falava dos astros, né? Do que era grande. É necessário estar aberto a novos paradigmas como a física quântica. Houve uma evolução muito importante entre Newton e Einstein, e entre o que está acontecendo agora.
Porque a gente não tem como explicar essas coisas dentro de uma visão newtoniana. A gente precisa falar dos pacotinhos de mensagem infinitamente pequenos que vão transformar a pessoa. Tá? Então, a minha proposta é: escute-se. Escute-se. Experimente a partir de suas próprias reflexões e conclusões, e então tenha uma ação nesse sentido, né? A gente tem que lembrar que o que qualifica a nossa vida nesse mundo são as nossas ações. A gente é conhecido pelos frutos, pelos nossos comportamentos, pelas nossas ações. Lembre, de dentro vem o que por fora se revela, né? Então a gente tem que buscar isso. Essa é a nossa saída nesse mundo. É a nossa saída para uma vida melhor, uma vida de harmonia, uma vida mais tranquila. Não significa que doenças não possam ocorrer, etc. Mas é como que a gente lida. Então, quando chegar uma doença, acolha. Acolha, fala: vem cá, o que você está tentando me dizer? O que eu preciso saber? O que eu não estou ouvindo? Me mostra. Né? Assim você vai ter essa cura, então, que a gente tanto deseja. Né? E aí, eu coloquei isso aqui de um instrutor que ele diz: a medida do homem se determina pela amplitude da sua consciência. Então, eu tenho certeza que essa conversa que nós tivemos aqui hoje, de alguma forma, vai ter um estímulo para a gente ampliar a nossa consciência. Né? Em vez de a gente pensar assim, a gente vai pensando cada vez mais abertamente, né? Para a gente poder... Enfim, isso aqui eu trouxe para vocês porque a gente tem um projeto chamado Projeto Crescendo, que a gente atende pessoas carentes que não podem pagar por uma terapia no consultório. Ela funciona todo terceiro sábado do mês no Instituto de Educação, que nos emprestam para a gente atender as pessoas, né? E em contrapartida as pessoas levam 2 quilos de alimento não perecível que a gente entrega para o Instituto Adotar, que trabalha com várias frentes, inclusive com abrigos, né, infantis aqui em Belo Horizonte. Espera aí só um pouquinho para a gente poder fotografar aqui. Pode, sem problema. Bom, gente, É isso. Eu agradeço a vocês a oportunidade. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que não ficou claro, a gente pode... Bem, Patrícia, eu acho que nós aqui agradecemos aqui a sua disponibilidade, a sua gentileza, todos os alertas, reflexões e por essa terapia que eu acho que foi, né, eu acho que para todos nós é importante esse pensamento, né, que vai além aí da parte física, mas da parte psíquica. Eu, em nome da escola, eu gostaria de te entregar o nosso certificado, tá? E realmente te agradecer. A gente tem aí o público também que nos assiste online e realmente a casa está aberta aqui para a sua próxima palestra, porque eu acho que isso aí muito nos gratifica, tá? A sua presença e todos esses conhecimentos que você nos transmite. Gostaria de agradecer também ao Dr. Alberto Andrade, da GE, irmão da Patrícia, que também, quando eu vi a sua palestra até lá na GE, até lá no Centro de Estudos, falei: gente, eu preciso trazer, né, a Patrícia aqui na escola. E como a gente tinha entrado até em contato, né, a sua agenda um pouco apertada, mas é isso, conseguimos te trazer e é só agradecimento mesmo, tá? Muito obrigado. Obrigado a todos. Bom dia.